Agora vamos ver medidas estatísticas em dados não agrupados, certo? Então eu tenho 3 pessoas que desempenham a mesma tarefa num período de 11 meses numa empresa. Esse exercício corresponde ao número de tarefas que cada pessoa faz em cada mês. Então nós temos o João, no primeiro mês fez 13 tarefas, o Pedro 16 e o Carlos 11, e assim respectivamente. Então essa é a produtividade de cada funcionário dessa empresa. Se eu pegar e somar a quantidade de tarefa ocorrida em todo o período, foram 187 para cada um deles, certo? Se eu fizer, já que a quantidade é a mesma, produzida e o mesmo período, com certeza a média vai ser a mesma, tá? Então a média é 17 atividades que eles fizeram no decorrer do tempo. Então, pela média, eu não tenho como saber qual foi o desempenho, qual a diferença de desempenho entre eles, pelo total de produtividade também. Agora, se eu pegar a mediana, igual ao comando med, deu para notar que a maior mediana é o Pedro e a menor é o Carlos. O que significa a mediana? A quantidade, o número é uma medida de tendência central, onde 50% dos dados estão abaixo dela e 50% dos dados estão acima dela. Então, significa o quê? Que o Pedro obteve maior mediana. Ele obtendo maior mediana significa que, quando chegou na metade do período, foi aquele que obteve maior produtividade. Ou seja, ele fez 17 análises, certo? E na metade do tempo. O Carlos fez 13 análises na metade do tempo e o João fez 16 análises na metade do tempo. Então, o mais produtivo até a metade do tempo foi o Pedro. A moda. A moda é o número de repetições que nós temos. Visto que a moda pode ocorrer, nós podemos séries que seja bimodal, certo? Ou multimodal, então ela pode ocorrer mais de uma moda. Então, para calcular ela, como que eu faço? Eu seleciono quantidade de espaços vazios, venho na fórmula, coloco igual a modo múltiplo, seleciono meus dados todos, fecho parênteses e dou Ctrl Shift Enter. O que significa? Que o João tem duas modas, o 13 e o 14. Ou seja, 13 e 14 apresentaram o mesmo número de quantidades de repetições no determinado período. Vamos agora para o Pedro. Seleciono quantidade de números vazios, igual a modo múltiplo do meu intervalo do Pedro, botei na célula C12, segurei o Shift até C22, fecho parênteses, Ctrl Shift Enter. Deu 17, a moda é 17, tá? Ou seja, que o dado que mais se repetiu foi 17. Deu todos iguais porque só tinha uma moda. Vamos ao Carlos. Igual ao modo múltiplo. Seleciono do 1 até o outro. Fecho parênteses. E dou Ctrl Shift Enter. Deu 11, só tem uma moda também. Então, o que significa isso? O que tem mais número de repetições é o Pedro com o número 17. Variância. Igual a var, ponto A, que é a variância de uma amostra, do intervalo do 1 até o 22, 13. Esse eu posso arrastar para o lado. Tá? Então, o que eu tenho? Maior variabilidade é no processo produtivo que o Carlos envolveu. Menor é o do Pedro. Que ele tem maior variabilidade no processo produtivo significa que eu tenho maior problema, tá? Então, eu tenho uma grande dispersão de dados. Desvio padrão, ou tiro a raiz da variância, ou coloco desvipada do amostra. Seleciono aqui, tá? Copio para os demais. E coeficiente de variação nada mais, nada menos que o meu desvio padrão dividido pela média.
tá? Então o que que eu tenho? A maior dispersão de dados deu para ver no processo produtivo do Carlos, que tem uma dispersão de 44,72%, enquanto que do Pedro tem uma dispersão de 4,56%. Ou seja, tem os dados mais homogêneos, uma produtividade mais clara. Você analisar os dados de dispersão, o melhor funcionário seria o Pedro. Então, nós vimos como a gente calcula pelo Excel as medidas estatísticas em dados não agrupados.